Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que nós estamos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de juntos, numa mesa de comunhão, nós estarmos estudando, meditando, analisando, Pai, a tua palavra e aplicando nas nossas vidas. Senhor, Espírito Santo de Deus, sê conosco nesse tempo, fala conosco, que possamos tirar de nós todo o preconceito, todos os conceitos pré-estabelecidos, que seja, Pai, uma metanoia nessa noite, uma mudança de mente, e que sejamos edificados pela Tua palavra e transformados pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, hoje, a mentoria de hoje vai falar sobre a cultura da santidade. Todas as aulas nós viemos falando de cultura, né? O que é cultura? É algo que a gente faz por repetição e vira uma cultura na nossa vida, vira um hábito na nossa vida, né? E nós vamos falar hoje, então, de santidade e o que é o oposto de santidade, né? É o pecado. E o que é o pecado? É nós errarmos o alvo. Se santidade, ser santo é acertarmos o alvo, ser separado, né? O que nos afasta do alvo, o que não nos deixa ter comunhão com o Senhor é o pecado. Então, Paul Washer tem uma frase que ele diz assim: assim como um peixe está molhado e ele não sabe que ele está molhado, assim somos nós, que somos pecadores, mas não sabemos o quão pecadores nós somos. E isso é muito sério, porque nós temos em nós a nossa característica, a nossa herança adâmica, né? Então, nós estamos caminhando em busca da santidade, caminhando, né, trilhando esse caminho em busca da santidade. Porém, nós somos pecadores. E nós precisamos entender essa nossa natureza, né? Porque quando nós conhecemos algo a nosso respeito, e eu falei isso num post essa semana, que é mais fácil da gente se transformar quando nós entendemos quem realmente somos, né? Eu perguntei ali no grupo qual era a dificuldade de alguns em fazer o devocional. Alguns responderam: por que a gente leva nos fazer pensar a respeito de, nos leva a entender e a encontrar as nossas falhas, e a gente está ajustando isso. Então, por isso que é importante a gente pensar, né? E essa mentoria é isso, a mentoria de líderes, para quê? Para a gente pensar e para a gente nos avaliar e mudar as atitudes, né? É o que eu falei na oração, a mudança de mente, a metanoia. E, queridos, o que eu queria que nós pensássemos assim? Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E essa unidade dos três, você acha que ela pode ser separada? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo podem se separar? Você acha que sim ou você acha que não? A Trindade, ela pode, por algum momento, ser desfeita? O que você acha? A Eve acha que não. A Maê também acha que não. Alguém mais pensa a respeito disso? A Mariana? Desfeita, eu acho que não, pastora, mas tipo, ela foi dividida, né? Mas tipo, desfeita, É porque o que não. eu falo no desfeito é assim, porque os três são um, né?
Os Sim, três são um. Em algum momento eles podem ele não ter sido mais estarem em um só. ah, não, isso não. Então, queridos, eu vou falar para vocês que em um momento a Trindade, ela se separou. Quando isso, pastora? Quando Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Lá na cruz, queridos, houve essa separação. E é por isso que a gente olha para Jesus e o sofrimento dele na cruz. Se nós formos pensar das formas com que muitos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo morreram, né? Estevão apedrejado, né? Crucificado de cabeça para baixo, né? Degolado, e muitos deles morreram sabendo que eles estavam cumprindo com a missão, né? Então, assim, ó, não foi os açoites que fez com que o Senhor Jesus falasse, meu Deus, por que me abandonaste? Não foi as dores, apesar das dores dos açoites e tudo que ele viveu, mas foi por conta dessa separação. Porque senão, por que ele teria dito para o pai, né? Por que me abandonaste? Então, e por que Jesus morreu por nós? Por causa do pecado, né? Então, o que Jesus fez em favor da minha e da sua vida? Jesus, naquele momento, se tornou órfão para que eu e você fôssemos aceitos pelo Pai. E isso, gente, é algo que, se nós compreendermos isso, a dimensão disso, nós não vamos precisar lutar contra o pecado. E a gente vai discorrer nessa mentoria e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, naquele momento, né, Jesus, ele por nossa culpa, né, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, ele se separou do Pai. E isso, o pecado, né, nos separa do Pai. E é por isso que ele fala, meu Deus, porque ele carregou sobre si, naquele momento, os nossos pecados. E quando a gente entende isso, a gente não precisaria mais, queridos, quando a gente entende, quando a gente se constrange com tal amor, a gente não deveria mais lutar contra o pecado. Porque esse amor é tão grande, é tão sublime o que Jesus fez por mim e por você, que deveria ser um prazer para nós servi-lo, deveria ser um prazer para nós viver debaixo da obediência das leis do Senhor. Por quê? Porque a gente já falou aqui, o que é a lei? É proteção para as nossas vidas. A lei não é restrição, a lei é proteção para as nossas vidas, né? E com isso, nós deveríamos aprender a ser santo, e o nosso comportamento deveria honrar o Senhor com o nosso coração. E muitas vezes nós nos comportamos como santos aparentemente, com o nosso vocabulário, né? Com a nossa forma de a gente se vestir, com o estar indo à igreja, frequentar uma igreja, né? Mas a verdadeira santidade, ela está no nosso coração. E pode isso, pastora, nós demonstrar ser santos? Claro que pode, gente. Tem tanta gente que a gente olha e conversa com as pessoas, né? E, meu Deus, essa pessoa é quase um querubim, né? Mas
será que lá no coração é realmente isso que a pessoa sente? E vamos ler Mateus, capítulo 15, versículo do 7 ao 9. Porque será que isso pode acontecer? Claro que isso acontece. Mateus 15, do 7 ao 9, diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com lábios, mas não com o seu coração. Este está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E muitas vezes nós vivemos, queridos, em alguns ambientes, e isso acaba sendo, nós criamos culturas, como eu falei, a gente falou da cultura da santidade, né? Num ambiente onde o ambiente que a gente vive, a gente cria culturas. Por exemplo, se a gente vive num ambiente onde a conversa na mesa é sobre dinheiro, né? Daqui a pouco o pai chega na casa para almoçar em casa e ele está muito feliz, muito bem-humorado, porque ele fez bons negócios. Aí no outro dia o pai chega para almoçar e está bem difícil a conversa, está mal-humorado, por quê? Porque perdeu negócios. Né? As conversas é sobre dinheiro, e não que isso não seja lícito, tá, queridos? Isso pode acontecer, mas às vezes se cria uma cultura dentro da casa onde os filhos vão entender que o dinheiro é de extrema importância. Tal é a importância que muda o ambiente da casa, né? Ora tá triste, ora tá feliz, por quê? Por causa do dinheiro, né? Um ambiente de promiscuidade, um ambiente onde não existe respeito, né? No casamento, onde os filhos, adolescentes já se relacionam com mulheres, onde há bebida dentro da casa, né? O que os nossos filhos vão crescer? Achando que isso é normal, né? A família bebê, quando se reúne com os tios, amigos, familiares, né, o partilhar a bebida, o que aquela criança vai crescer? Com essa cultura que bebê está tudo certo, né, que não tem problema nenhum, é a cultura daquela casa, né, num ambiente, por exemplo, onde todas as pessoas fazem faculdade, e aí precisa fazer doutorado, precisa fazer um mestrado, precisa fazer uma pós, né? Se cria um ambiente naquela casa, um ambiente acadêmico. Então, o que acaba influenciando na vida? A pessoa só é importante se ela fizer faculdade, fizer uma pós, fizer um mestrado, um doutorado, porque isso é cultural naquela casa, né? Às vezes não é a realidade de uma outra família, são raras pessoas que se formam, né? Então, assim, as culturas, elas são criadas no ambiente onde a gente vive, né? E isso a gente acaba trazendo para as nossas vidas como verdades, como certezas, né? Algumas delas são positivas, claro que são, né? Mas algumas são muito negativas. E às vezes nós criamos uma cultura, queridos, religiosa. E isso tem problema? Talvez não, mas talvez sim. Por quê? Porque quando a gente cria uma cultura de religiosidade, muitas vezes nós não temos a consciência de quem somos, quem é Jesus para nós, e cumprimos regras, por quê? Porque existiu ali naquela casa algumas regras, por exemplo, assim, eu preciso ler a Bíblia, mas por que eu estou lendo a Bíblia? O que me faz ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia porque foi imposto na minha casa que eu preciso ler a Bíblia? Ou eu leio a Bíblia porque eu preciso conhecer mais a Deus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que assim, ó, tudo na nossa vida, ela é colocada nos nossos hábitos, como atitudes, como a gente falou na aula passada, as disciplinas espirituais, a gente tentou
que vocês e que nós entendêssemos a importância das disciplinas espirituais, porque nós vamos criar uma cultura na nossa vida, né, de repetição, isso até que vire um hábito. Então, algumas coisas na nossa vida, enquanto cristãos, viraram hábitos, mas qual é a motivação disso tudo? Né? Porque assim, ó, se eu leio a Bíblia para contar para o meu irmão que eu leio a Bíblia mais do que ele, ou que eu já li a Bíblia toda tantas vezes, ou que eu tenho esse meu momento da leitura da Bíblia para mostrar para as pessoas que eu realmente, né, sou disciplinada espiritualmente, isso não passa de um legalismo, de uma religiosidade. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar, ler a palavra, buscar do Senhor, porque nós queremos que algo em nós seja transformado, porque nós queremos que o Pai se revele a nós, né? E às vezes isso cria uma falsa santidade. Então eu precisava dar essa introdução porque nós precisamos olhar para dentro de nós e qual é a motivação do nosso coração. Por que nós jejuamos? Por que nós fazemos o devocional? Por que nós lemos a Bíblia? Né? Por que nós oramos? Será que não é uma falsa santidade que está em nós? Ou porque alguém disse que nós precisamos, alguém falou que nós precisamos fazer um jejum de 21 dias, então nós vamos fazer porque está todo mundo fazendo. Ou porque realmente eu quero fazer um jejum porque eu estou com saudade do noivo, que é o propósito do nosso jejum. Porque eu quero que o Pai se revele a mim, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Agora, queridos, eu quero convidar você para abrir lá Lucas 15. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Todo mundo sabe de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Lucas 15, do 11 ao 31. Nós não vamos ler toda a parábola porque você já conhece, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para a gente tá observando algumas coisas aqui nessa parábola. Na verdade, o subtítulo da minha Bíblia diz a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Será que não seriam dos filhos perdidos? Por quê? Porque nós vemos nos filhos dois tipos de filho. Primeiro foi o filho mais moço, que pegou toda a sua herança, pediu a sua herança para o pai e saiu. Viver de uma forma com que ele achava que ele deveria viver, ele não queria mais ficar ali debaixo, né, dos cuidados do pai, ele não queria mais aquela vida. Então, ele foi viver de forma dissoluta, né? Então, ele escolheu a libertinagem, certo? O filho mais velho, ele escolheu ficar naquele ambiente, escolheu ficar com o pai, né? Nós olhando para o filho mais moço, muitas vezes existe na própria igreja, queridos, ou cristãos, que eles querem a herança, pedem a herança para Deus, querem a herança, querem as bênçãos, mas eles vivem da forma com que eles acham que tem que viver, né? Eles acreditam em Deus, sabem que Deus é provedor, que Deus pode prover todas as coisas na vida deles, né? Que através do sacrifício de Jesus são perdoados, são sarados, libertos, tudo isso. Mas escolhem viver de uma forma longe do Pai, né? E o filho mais velho, ele obedece em tudo, mas ele está ali, queridos, por interesse. E por que a gente pensa e leva a essa certeza? Por que nós temos a certeza que ele está ali por interesse? Por que em nenhum momento esse filho mais velho saiu em busca do filho mais novo? Ele sabia que o pai estava sofrendo.
Ele sabia que o pai estava triste com a saída do filho mais moço. Porém, ele estava ali. Mas quando o filho mais moço retornou, o que o filho mais velho fez? Quando ele ouviu a música, quando ele ouviu a festa, ele chamou um dos criados e o que ele fez? Ele falou: não acredito que o pai está fazendo isso, né? O que nos leva a entender qual foi a posição do filho mais velho? Ele permaneceu ali para depois poder cobrar do pai. O interesse dele também era a herança. Então, ele ficou ali vivendo de forma obediente, mas com segundas, terceiras intenções. Então, assim, ó, os dois filhos, na verdade, estavam perdidos. Um pegou a herança e foi viver de forma dissoluta. O outro ficou ali, mas dá para ver nitidamente na palavra, através da palavra, que ele ficou ali por interesse, não por amor ao pai. E nós, queridos, muitas vezes nos deparamos com isso também, infelizmente. Pessoas que permanecem na igreja, estão na igreja por interesse, né? Ou se a gente está na igreja para ir para o céu, já é um interesse. Se a gente está na igreja para não ir para o inferno, já é um interesse. Por que nós estamos tendo intimidade com Deus? Por que nós temos prazer na oração? Porque eu quero ficar perto do meu Pai. Por que eu jejuo? Porque eu tenho saudade dele. Por que eu leio a Bíblia? Porque a Bíblia é uma carta de amor para mim. É uma carta de amor para você. Eu conheço quem é ele através da leitura da palavra. Essas são as motivações. Por que a gente lê? Por que a gente busca? Né? Como que se resume a lei? Né? Amar teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo. E como a gente faz? Como que a gente ama a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? A gente escolhe amar. Eu conheci o Henrique e eu fiquei pensando, eu quero amar ele, eu quero amar ele. É assim que as coisas acontecem? Não. A gente vai se conhecendo, a gente vai se relacionando, a gente vai se completando, e aí a gente entende que aí existe o amor, né? Então, a gente não pode, queridos, confundir isso, né? Às vezes, nós queremos fazer algumas coisas para que a gente externamente parece que nós amamos a Deus. Por exemplo, assim, eu vou na igreja, eu faço parte dos projetos, eu faço parte da liderança da igreja, eu dizimo, né? Mas qual é a tua motivação? O teu dízimo, por que você dizima? O que leva você a dizimar? O que é o dízimo? É 10% do que eu ganho, esse é o dízimo. Né? Fora isso, a gente não pode chamar de dízimo, pode ser uma oferta. Dízimo é 10% do que eu ganho. Né? E por que eu dizimo? Porque eu preciso dizimar? Porque alguém me disse que se eu não dizimar, eu vou estar roubando a Deus? Gente, eu dizimo por amor a Deus, eu dizimo porque Ele me deu 100%, eu fico com 90%, e 10% eu devolvo a Ele. Sabe? O porquê que eu ajudo o próximo? Porque eu entendo que o meu próximo é meu irmão, e a dor do meu irmão é a minha dor. Essa precisa ser a nossa motivação. Né? Então, às vezes, a gente faz tudo para que a gente possa receber algo em troca. Né? E isso é uma falsa santidade. E como é que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, né?
porque eu ouço essa notícia ela é tão maravilhosa que Jesus morreu por mim, que Jesus está sempre comigo, que a promessa dele é estar comigo todos os dias da minha vida, independente da doença, independente da dor, independente das bênçãos que ele me dá, ou de dias difíceis, ou de momentos turbulentos, ou de dificuldades no meu trabalho, mas a certeza que eu tenho que Jesus está comigo, isso me é suficiente. Então, isso faz com que eu ame a Deus sobre todas as coisas, né? O que aquele filho, aquele pai, né? Quando chamou o servo, o que ele falou? Aqui na palavra de Deus diz que ele chamou o servo e pediu para que pegasse o bezerro mais gordo que tinha lá na fazenda. Por que ele não mandou matar uma galinha? Por que ele não mandou matar o bezerro que estava mais ou menos? Porque ele pegou aquele pai para receber o filho, ele pegou o seu melhor. E isso gerou uma indignação tão grande, porque o irmão mais velho disse, e ele pegou o bezerro mais gordo para receber o irmão mais novo. Depois você olha ali. Então, assim, ó, gerou. Porque o que Deus fez para resgatar a minha e a sua vida? Ele pegou o que ele tinha de melhor, que era o seu filho, em favor de nós. Ele não mandou um anjo. Ele poderia ter mandado um anjo para se sacrificar, mas seria um sacrifício puro, santo, assim como foi o sacrifício de Jesus. Então, o pai, ele pegou o melhor para receber aquele filho. E aí, você imagina aquele filho que estava vindo sujo, tinha gasto tudo que ele tinha pego, né? Toda a herança do pai. Ele tinha gasto tudo de forma, né, que abominável aos olhos do pai. E o pai recebeu ele com tanto amor, com tanta felicidade, quando ele viu que ele chegou, aquele filho mais novo estava mal cheiroso, ele foi lá, ele abraçou, ele levou para dentro de casa. Aí você imagina, ele deu a festa, imagina no outro dia, esse filho acordar numa cama que não era dele. Porque ele não tinha mais nada dali, ele já tinha pego a parte dele, já tinha ido embora. Ele tomou banho num banheiro que não era dele, né? Ele sentou na mesa para tomar um café, que a mesa não era dele, o café não era dele. E o que isso nos ensina, queridos? Ele deve ter se sentido tão constrangido com tanto amor, ele deve ter se sentido tão amado, que ele certamente pensou: meu Deus, o que eu fiz? Eu jamais farei isso novamente. Por quê? Porque ele foi lá fora e ele viu o erro também, mas porque ele voltou e ele sentiu esse amor tão grande por ele, sabe? E assim, queridos, o irmão mais velho, ele permaneceu ali, ele até poderia ter razão de não ter ficado feliz com a volta do irmão, porque afinal de contas o que era o bezerro gordo era dele, não era mais do irmão, né? Então assim, ó, mas ao mesmo tempo que nós entendemos que ele pode ter achado ruim, né? Mas ao mesmo tempo eu creio que quando ele viu a felicidade do pai, né, e daquele irmão de volta na sua casa, lá no fundo, né, ele com certeza ele ficou com a satisfação, apesar de ele não achar justo, mas a satisfação de ter seu irmão de volta, né? Então, assim, quando a gente pensa, e é isso, queridos, o que eu quero falar com isso tudo? Que quando nós entendemos o sacrifício de Jesus por nós, quando nós entendemos que ele nos dá tudo,
que ele faz tudo por nós. Esse amor, ele precisa nos constranger. Nós não precisamos seguir regras, sabe? Nós não precisamos, porque esse amor, ele precisa nos constranger de tal forma que tudo que nós fizermos, que seja para ele, que seja para a glória dele, que as pequenas coisas que nós devemos abrir mão da nossa vida, não tem problema, não tem problema eu abrir mão disso, porque eu entendo que o que ele fez por mim é muito maior, né? E aqui nós vemos outra coisa, outro ponto, né? O irmão mais velho, nessa parábola, ele ficou na fazenda, ele não foi atrás do irmão, mas Jesus, ele desceu do céu, ele veio ao nosso encontro. O nosso irmão mais velho, ele não aguentou o coração de Deus aos pedaços, vendo a humanidade vivendo de forma dissoluta. Sabe, queridos, o amor de Jesus por nós e pelo Pai foi tão grande que ele não ficou esperando que as coisas acontecessem. Quando o Pai deu a ordem, ele veio. Ele veio e ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido para que eu e você tivéssemos esse acesso ao Pai. Então, o que Jesus, né, nos ensina? Que ele nos deu, ele nos devolveu para o Pai. Né? Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos as disciplinas espirituais que nós vimos na semana passada, e elas não são mais um peso, elas são um prazer. E a nossa santidade, porque o que é? Como que a gente expressa a santidade, queridos? É revelando o Pai, né? Então, a nossa santidade, a nossa forma de viver, quando nós revelamos o Pai, nós externamos, nós agimos conforme o que está no nosso coração. Se o nosso coração é pura gratidão, queridos, nós não vamos fazer mal ao outro. Nós não vamos ter que lutar contra o adultério, sabe? Porque eu entendo que o Senhor, ele nos fez para andarmos junto com ele e como um propósito de manifestar Deus na terra, um dos propósitos é a família. Então, eu não vou desonrar meu marido, eu não vou destruir a minha família, porque a minha família é uma forma de revelar o Pai. Vocês entendem que muda tudo de figura, eu não preciso lutar contra o pecado, eu só preciso entender o porquê que eu existo e com o coração grato, com o coração agradecido, as coisas vão fluir através das nossas vidas. A santidade é o caminho que nós trilhamos para revelar o Pai ao mundo. Isso é santidade. Isso é acertar o alvo, é manifestar o Pai. O nosso Pai está no céu, mas ele precisa ser conhecido em toda a terra, através da minha vida, através da sua vida, através da minha família, através da sua família. Né? E qual é a forma, queridos, de manifestar a Deus? A palavra do Senhor diz que quem me vê, vê o meu Pai. Então, a forma com que eu vivo precisa, as pessoas têm que olhar para mim e enxergar Jesus. Por que eu sou imitador? Nós somos imitadores de Cristo. Que as pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente em nós. Tem algo especial na Leite, tem algo especial no Jean, tem algo especial no João Vitor. Esse povo é diferente, porque nós estamos revelando o Pai através das nossas atitudes. Isso é santidade. E então, santidade vai muito além de dizer não. Eu não vou fumar, eu não vou idolatrar, eu não vou fazer sexo antes do casamento, eu não vou ver pornografia, sabe?
Sem santidade é fazer tudo isso porque eu amo a Deus. E se eu fizer o que desagrada a Deus, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo se entristece, queridos, ele é uma pessoa. Então eu não vou fazer as coisas que não me são lícitas, que a palavra me orienta, não porque não pode, é porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu não vou fazer. É muito mais do que não ter uma atitude. Vai além de abrir mão de algumas coisas. Vai muito além disso. É porque eu não quero ferir o coração daquele que me amou primeiro, aquele que morreu por mim. E nós precisamos, queridos, revelar esse amor, né? Nós precisamos entender que nós revelando esse amor, nós estamos abrindo a porta do evangelho para outras pessoas que não conhecem a Cristo. Jesus, ele é o nosso modelo de santidade, né? Ele revelou para nós a forma com que nós deveríamos viver. A forma que ele viveu precisa nos mostrar a forma que nós devemos viver. Ele é o nosso modelo perfeito, né? Então, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos ser uma cópia de Jesus. E como a gente faz isso? Como Jesus agiria se ele estivesse doente? Como Jesus agiria se alguém xingasse no trânsito? Como Jesus agiria se numa viagem furasse um pneu do carro? Como Jesus agiria? Esse é o modelo. É pensar o que Jesus faria. E algo também, queridos, que a gente pode trazer para a nossa realidade, que santidade não é apenas não fazer o errado, mas santidade é fazer o certo. Então, por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e não apenas deixar de fazer o errado, mas que haja essa mudança, essa conversão na nossa vida. Que se alguma coisa nós estamos deixando de fazer, nós precisamos fazer. Para quê? Qual é a motivação do nosso coração? Revelar o Pai. Isso precisa ser a nossa motivação. Ser santo para quê? Para ir para o céu também, mas não que não esse não é eu não posso viver com esse interesse, porque senão eu vou estar sendo legalista. Eu preciso ter a consciência de que a minha santidade precisa revelar a Deus para que outras pessoas conheçam o Pai. Essa tem que ser a minha motivação. Vamos falar aqui de Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, o que era? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, né? Era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que ele cobrava impostos, exagerava na cobrança de impostos. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele não só parou de cobrar os impostos de forma exagerada, mas o que ele falou para Jesus? Que ele ia restituir. Então, ele não apenas parou de fazer o errado, mas ele começou a fazer o certo, né? E o que nos motiva, queridos? O que nos ajuda a viver dessa forma santa? Entender o nosso propósito nos ajuda muito. Lá em Juízes 13, quando fala de Sansão, né? Fala todas as características, o que Sansão não poderia fazer. Por quê? Porque Sansão, ele foi separado, né? Nós também conhecemos a história de Sansão, né? Ele foi separado, então, mas ele foi separado para quê? Se Sansão, né, por exemplo, assim, ó, se eu sei, eu tenho que ser santa. O que é ser santa? É ser separado.
Mas para que eu tenho que ser santa, ser separado? Para revelar o Pai. Mas quando eu entendo qual é o meu propósito, o que eu preciso fazer, qual é o certo que eu preciso fazer, não apenas deixar de fazer o errado, quando nós entendemos a nossa missão, fica mais fácil. Por exemplo, Sansão, ele foi separado porque, o que diz lá em Juízes 13:5? Porque ele ia iniciar a libertação do povo de Israel. Então, nós entendermos qual é a nossa missão, nos ajuda a viver dessa forma. E aqui, queridos, nós vamos trazer o nosso exercício que a gente fez naquela aula, né? E depois eu pedi para vocês se reunirem. Por quê? Porque ali talvez aquela não seja a sua única missão, seja o seu único dom, né? Alguns deu dons de liderança, outros deu dom de ensino, outro de ajudar o próximo, né? Outro de um olhar mais voltado para a família. Então, assim, ó, por que a gente lá naquela aula tentou descobrir ou tentou entender ou se familiarizar com o nosso dom? Para a gente chegar aqui hoje e entender que quando nós entendemos que o Senhor me criou, me separou, me santificou, me separou, né? Eu preciso viver essa santidade porque eu tenho uma missão, uma vocação e um propósito. Isso vai te ajudar nessa caminhada, né? Para que a gente viva dessa forma com que agrade o Senhor. Então, aqui eu queria que você pensasse no que você e o seu grupo desenvolveram lá, né? Vocês conversaram a respeito. Por que eu coloquei vocês com mais pessoas? Porque quando a gente para, queridos, e a gente pensa, né, naquilo, por exemplo, para mim deu o ensino. Quando eu paro e eu converso com outras pessoas sobre ensino, isso cresce em mim. Então, qual foi a minha intenção? Vocês se juntarem, vocês conversarem, para que isso crescesse em vocês. E eu não sei se isso aconteceu, que você pensasse naquilo, naquela resposta que deu para você, pensando no que você poderia fazer. Sabe, foi um incentivo para que isso crescesse em você, para que você pensasse, poxa, realmente isso é uma missão, é algo que Deus colocou para mim e eu vou me desenvolver nisso. Porque quando nós sabemos que o Senhor colocou algo na nossa mão específico para eu fazer, para você fazer, e cada um de nós, queridos, cada um de nós, sem exceção, o Senhor deu algo para você fazer. Se você não fizer, outra pessoa o Senhor vai colocar no teu lugar. Mas aquilo era para você fazer. E quando nós entendemos que tem algo que o Senhor colocou na minha mão para eu fazer, para que a glória dele seja revelada através da minha vida, eu não vou precisar ficar lutando incansavelmente contra o pecado. Porque eu entendo que Jesus me amou tanto, Jesus morreu por mim, para que eu tivesse vida e a minha vida tivesse um propósito. Então, a minha vida precisa revelar o Pai. E como é que as pessoas vão conhecer o Pai se eu tiver uma vida toda torta, toda errada, sem santidade? Essa precisa ser a nossa maior motivação. Sermos santos porque Ele é santo.